seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Seja Ele magnificado, exaltado, seja Ele uma vez mais enaltecido por intermédio da explanação da sua palavra. Ele é o alfa, ômega, princípio e fim. A Ele toda majestade e toda glória. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, assim como o Senhor já tem ministrado desde o início na oficina de oração. Fala conosco, continue a falar conosco, edifica-nos, consola-nos e exorta-nos também, porque a exortação traz apontamento e consequentemente aperfeiçoamento para o corpo. Queremos ser aperfeiçoados nesta manhã, em nome de Jesus. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em... Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando o banho. Ela era muito formosa ou muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É uma mensagem um pouco delicada. Falar de pecado é um tanto delicado, mas eu tive nessa manhã a confirmação do Espírito Santo de Deus. Enquanto estava naquele mover, na oficina de oração, o Espírito tomou a boca do evangelista Miqueias e ratificou o que Deus já havia colocado em meu coração. Quem estava aqui percebeu que ele fez menção do pecado de Davi, e logo depois ele falou muito de contrição, de arrependimento. E eu estava ali atrás, quando ele começou a proferir tais palavras, o Espírito disse: esta é a palavra. Esta é a palavra. E quero deixar claro aqui que o contexto fala de adultério. Todos nós conhecemos a passagem. Só que a ênfase que eu quero dar não é o adultério, nem o homicídio de Davi. A ênfase da mensagem é pecado propriamente dito, porque para Deus tudo é pecado. A passagem que eu escolhi fala de adultério, de homicídio e as consequências do seu ato. Só que ressalto nessa manhã a ênfase que o Espírito quer dar nessa manhã é pecado, porque para Deus não há pecadinho e não há pecado grande. Pode ter diferença nas suas consequências, porém para Deus tudo é pecado e, portanto, Ele condena qualquer tipo de pecado. Davi é o oitavo filho de Jessé. Muitos pensam que Davi é o sétimo, mas Davi não foi o sétimo filho. Pesquisa lá que você vai ver que Davi foi o oitavo filho de Jessé. 1 Samuel capítulo 16. Deus escolheu a dedo Davi para governar e para reinar. Lembrando que Davi foi o segundo rei da nação de Israel. O primeiro rei foi Saul. Saul errou no alvo, Saul pecou, Saul transgrediu. Porém Deus, aprove a Deus escolher um outro homem que estava de acordo com os seus propósitos e desígnio. Então Deus escolhe quem? Deus escolhe quem para substituir Saul, igreja? Davi. Deus escolheu a dedo Davi. Por que Deus escolheu a dedo? Por algumas características que aqui não vou tecer. Mas, em suma, resume que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu. Então Davi andava nos preceitos, Davi andava na doutrina, andava nos mandamentos. Davi era um homem
Davi era um homem temente, por isso Deus o escolheu. Davi começa a reinar muito bem, e lembrando que na atual dispensação, no atual momento, não há guerras bélicas. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Só que nesse contexto aqui, histórico, teológico, havia guerras, literalmente guerras bélicas. E Davi, como rei, ele participava também dessas guerras. Ele ia porque Deus disse que eles conquistariam Israel. Então eles peregrinaram cerca de quantos anos, igreja, no deserto? 40 anos no deserto. Entrou em Israel, mas cada cidade era conquistada com guerras. A primeira cidade, você lembra muito bem, foi Jericó. Então todas elas foram conquistadas com guerras. E Davi participava dessa guerra como o segundo rei da nação de Israel. Mas eu começo a descobrir algo aqui no capítulo 1 do livro que ora lemos. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, era primavera, um momento oportuno para Israel guerrear contra os soldados inimigos. Davi, diferentemente do capítulo 10, ele sai para guerrear e vence os sírios e os amonitas. No capítulo 11, simplesmente ele ignora o costume da época e, em vez de ir para a guerra, ele fica em casa. Pastor, e qual o primeiro apontamento? O primeiro apontamento é que Davi iniciou o seu erro a partir daqui. Porque se havia um costume da época em que dizia que o rei deveria estar na guerra, Davi não deveria estar em casa. Era primavera, os soldados de Davi estavam lá na guerra, Joabe como capitão estava na guerra. E por que Davi estava em casa? Que era para ele estar na guerra, guerreando, pelejando com seus irmãos. Davi simplesmente ignorou e foi indiferente, frio e calculista. Em vez de estar na guerra, estava no conforto do seu palácio. Estava no lugar certo, na hora errada. Ele não estava errado em estar em casa, afinal ali era o palácio, ali era a casa dele. Mas ele estava errado porque não era momento para ele estar ali naquele momento. Ele deveria estar onde, igreja? Na guerra. Ele estava em casa. E aí começa a queda de Davi. Sabe por que erramos? Porque pecamos? Porque ficamos vulneráveis. O que é ser vulnerável? É se tornar presa fácil para o seu inimigo. Você está no lugar certo, mas na hora errada. Certamente, eu afirmo categoricamente, que Davi não tinha pecado se ele estivesse no lugar certo, na hora certa, que era na batalha. Diz a Bíblia que ao acordar, ele começa a passear pelo seu palácio, e de repente ele olha para baixo, e que ele avista Batseba, uma mulher linda, maravilhosa, se banhando. Quem era Batseba? A mulher de um dos seus soldados, chamado Urias. Onde estava Urias? Na batalha. Davi, ao avistar aquela mulher, ele cobiçou aquela mulher. E quero que o nosso amigo ali, sonoplasta, coloque por gentileza Tiago 1, capítulo 1, versículo 3 ao 15. Todo pecado atribuímos a Satanás. Pelo contrário, a Bíblia diz que, e o mundo também, mas a Bíblia diz: vós venceste o quê? O maligno, porque a palavra de Deus está em vós. E a Bíblia também fala que nós já vencemos o mundo. O maligno nos submete. O mundo nós já vencemos porque temos a palavra. Davi não errou por causa do diabo, ele errou por causa da sua cobiça. Vamos ler juntos aqui? A partir do versículo 13. Olha que interessante, olha o que fez Davi pecar. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Prossiga.
Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o que, igreja? E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Daí Davi ele foi atraído pela sua cobiça. Ele cobiçou aquela mulher, e vou resumir a história, que a história é muito longa. Ele foi atraído pelo seu pecado, pela sua concupiscência. E ele manda chamar aquela mulher, deita com aquela mulher. Aquela mulher tem um filho. Olha a consequência de pecado que Davi comete. Primeiro ele cobiça. Cobiçar não é diferente de adulterar não, tá, igreja? O adultério consumado é a mesma coisa que o adultério visualizado. Jesus fala isso no Novo Testamento. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para a mulher do seu próximo, a cobiçando em seu coração, adulterou com ela. Mas Davi não somente cobiça no olhar, mas também consome o ato de adultério. E a mulher agora está grávida. Davi fica preocupado, porque agora vão saber, eu como rei de Israel, vão saber que eu adulterei e eu engravidei a mulher do meu companheiro que estava na guerra. Então agora, olha o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele começa a fazer, igreja. Coisas estarrecedoras, coisa que você e eu ao ler ficamos perplexos. Mas por que isso? Por causa de um erro lá atrás, minúsculo, que veio trazendo outros pecados. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Pastor, o que isso tem a ver com o culto da família? Horas, você não conhece a história? Por esse pecado houve um desarranjo em sua família. E é isso que eu quero apontar para nós hoje, nesta manhã. Mas vou chegar lá, segura um pouquinho. Davi preocupado agora, manda quem? Manda chamar Urias. Urias, pois não, Davi, vai deitar com sua esposa, rapaz, olha só. Ele queria que Urias deitasse com a mulher, para que a mulher, a barriguinha ficar grande. Foi Urias que deitou com ela. Então Davi seria o que? Jamais descoberto. Mas a Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, versículo 13: não há coisa oculta que não há de ser revelada. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O pastor não vê, a esposa de Davi não tinha visto, mas quem estava vendo, igreja? Deus estava vendo. Deus tudo vê, até aquilo que está no seu íntimo. O Espírito Santo sonda e sabe muito bem o que está dentro de você, sem você proferir palavra alguma. Por isso que ninguém se esconde de Deus. Eu posso me esconder do pastor Ivani, ele não está comigo 24 horas, ele não está no meu trabalho, ele não está na minha casa. Eu posso me esconder do evangelista Miqueias, mas porventura pode alguém se esconder do eterno Deus? Salmo 139 diz que Deus está em todos os lugares, no alto, nas laterais, nas profundezas. E o salmista fala: para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Se vou ao abismo, lá tu estás. Se vou aos céus, lá também tu estás. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Aleluia! Deus sabe de tudo, está vendo minuciosamente os teus passos, as tuas condutas, as tuas palavras, e vou mais profundamente, Ele está sondando nesta manhã o que você está pensando agora. Se você estiver pensando, essa mensagem não está legal, era uma mensagem muito própria para o culto familiar, Deus está sondando isso. O pastor não está legal na mensagem de hoje, Deus também está sondando isso. Deus tudo sonda, tudo sabe, tudo vê. Davi pensou que Deus estava dormindo. Então trama. Urias chega para Davi: Davi, a arca está na batalha, meus amigos também, Joabe, meu comandante, também estão na iminência de morte. Você acha que eu vou deitar com minha mulher e vou ficar bem com isso? Que tapa em Davi como rei, que postura adequada de um soldado. Davi era rei, ele era um mero soldado. Ele poderia muito
sim, vou estar com a minha mulher, vou estar no conforto com ela. Mas Urias se posicionou e disse: não, Davi, jamais, em hipótese alguma, eu vou fazer isso. Davi viu que não tinha jeito. O que ele fez? Então fala o seguinte: não volta para a batalha hoje não, dorme essa noite aqui. O homem dormiu com os soldados lá, com os servos do palácio, não foi deitar com sua mulher, como eu acabei de falar. Davi disse para ele ficar mais um dia, dar vinho para o homem, porque Davi pensou: vou dar vinho para ele, ele vai beber, vai se embriagar e vai para onde? Para a sua casa, e eu fico isento do meu pecado. Nem bêbado o homem foi para a casa dele. Olha, irmãos, quantos bêbados eu já vi com um senso de injustiça, e muitos crentes sem senso de justiça. Então nem o vinho, nem a embriaguez tirou o senso de justiça daquele homem. Ele não estava sóbrio, porém a coluna da justiça estava dentro dele. Jamais farei tal coisa, Davi. Davi, vendo que não tinha jeito, o que ele fez? Outro pecado. Manda uma carta pelo próprio Urias. O que estava escrito na carta? Davi pensou: já que esse homem não quer deitar com a mulher dele, eu vou ter que matar esse homem de alguma forma. Então ele escreve uma carta: Joabe, põe Urias na frente da batalha mais dura, mais difícil, para quando o soldado inimigo vier contra os nossos soldados, você foge e deixa ele. Então Urias leva a sua própria sentença para entregar para Joabe. Chega Joabe e entrega a sua sentença. Joabe lê a mensagem de Davi: sim, senhor rei, vou obedecer. Errou também. Coloque, irmãos queridos, olha que coisas terríveis. Essa mensagem eu posso julgar como a minha melhor mensagem. Por quê, pastor? Porque se você absorver o que eu estou falando aqui, isso será diferença para toda a tua vida. Glória a Deus. Ou você absorve isso e terá estabilidade para toda a sua vida, ou você ignora e terá um desarranjo familiar, e com isso você vai sofrer amargamente. Então a mensagem de reflexão, de apontamento, inclusive para mim também. E de repente ele coloca aquele homem na frente da batalha. O exército vem e mata Urias, mas Deus não está dormindo. Deus não está dormindo, Deus está vendo cada passo que Davi está fazendo. Você fala assim: ah, fulano de tal pecou, mas nada aconteceu com ele. Você que pensa, todo pecado tem a consequência. Um dia a conta chega. É igual cartão de crédito, tem um tempo para vencer, meu irmão. Você passa 1.000, você passa mais 1.000, você passa 500, e ninguém está vendo, você não está nem aí. Mas chega mês que vem, dia 10, você vê, a conta da fatura chegou. Não chega de imediato, tem um tempo para chegar. Assim é o pecado, a consequência nunca é imediata. Mas uma coisa eu posso te afirmar: com poucos anos de leitura da palavra de Deus, um dia a conta chega. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. De Deus ninguém se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Põe aqui Gálatas 6:7, por gentileza. Vê se o pastor está mentindo. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não deixe se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Davi estava semeando, a colheita iria chegar na porta de Davi um dia, não é isso? Você planta hoje, vai colher daqui a alguns meses. A plantação física, quem já trabalhou em plantação sabe o que eu estou falando. Assim é o pecado, igreja querida. Você pratica um pecadinho aqui, pratica um pecadinho ali. Opa, Deus não está vendo? Que maravilha, que gostoso. Porque quem falar que o pecado é mentira, não é gostoso, está mentindo. O pecado é bom, o pecado é prazeroso, o pecado é gostoso. Ei, mas são prazeres transitórios do pecado que nós temos que estar o quê? Distante. Porque inicialmente é bom, é maravilhoso, mas depois vem o amargo, vem o fel. E lembrando, a ênfase aqui não é adultério, é pecado. O homem morre na frente da batalha. Davi, opa, estou livre, agora ninguém vai descobrir o meu pecado.
vou continuar reinando, minha família vai continuar todo mundo bem, já agoniza a Janaína. Mas Deus falou: Davi, agora a conta chegou. Agora a conta chegou. Você mentiu, você adulterou, você cometeu indiretamente um homicídio. Agora chegou a sua conta. Onde está, pastor, a conta de Davi? Abra comigo. 2 Samuel capítulo 12, versículo de 9 a 11. Já estou terminando. O profeta Natan vai até Davi, e a conta chegou, igreja. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, lê comigo, igreja, agora, pois, não se apartará, porquanto prossiga. Porque o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Prossegue. 13. Então disse Natan: pastor, quais foram as consequências do pecado de Davi? O desarranjo familiar. Tamar estuprada por Anon. Olha o desarranjo aí, irmãos. Começou, prepara. 5 minutos eu termino. Um filho estupra a irmã, ou seja, Tamar, filha de Davi, estuprada pelo seu próprio irmão. Absalão fica revoltado e mata quem? Mata quem? Absalão. Então já temos um estupro e temos um homicídio. Joabe revoltado com o que Absalão fez, mata Absalão. Já temos 2 homicídios e um estupro. Mais adiante, Salomão mata Adonias. Salomão foi um filho de Davi também. Então temos 3 homicídios e um estupro. O 4º homicídio foi o próprio filho de Davi que ele teve com Betseba, porque esta mulher concebeu. Esse era o medo de Davi. Ela concebeu, a barriga cresceu. E Deus falou: este filho não viverá, porque é fruto de adultério. Veja que com o pecado de Davi houve um desarranjo, pastor, familiar. Davi era a cabeça da sua casa. Ele, hipótese alguma, deveria ter feito o que ele fez. Mediante o seu pecado houve consequências drásticas e terríveis. Pastor, mas o que tem a ver os filhos com o pecado do pai? Ora, simples, irmãos. É simples de entender essa lógica. Se você rouba, você vai preso. Consequentemente, a tua mulher vai ficar o quê? Sozinha com o teu filho. Consequência do pecado. Eu tenho uma pessoa da família, eu ligo para ele, meu sobrinho, sabe o que ele fala? Papai, porque o pai está preso. E a minha irmã fala: não, é o titio. E o menino está crescendo, mas não tem a figura do pai. Por quê? Porque um dia, em um passado distante, o pai cometeu um crime. E qual foi a consequência do crime? Cadeia. Ora, ele pagou sozinho? Claro que não. A mãe sofreu porque até hoje está sem o marido, e consequentemente o meu sobrinho está sem o pai. Veja como o pecado dos pais respinga nos filhos, na família. Não tem como desassociar isso. A família não é coesa, a família não é unida, a família não é o único pilar que sustenta toda a estrutura. Se quebrar um daquele pilar, todos vão sofrer as consequências. E dependendo das consequências, elas são irreparáveis. Por isso que temos que se atentar, Daniel, para os nossos atos, procedimentos. Aqui não foi o diabo, foi a cobiça de Davi que o venceu. Lembrando que nós estamos na carne, somos da linhagem adâmica, mais santificado que estejamos,
Vamos sempre guerrear carne e espírito e carne, até que Deus te tire dessa terra. Não se julga autossuficiente, eu jejuo, subo um monte, porque a tua cobiça pode vencer por um momento de falta de vigilância sua. Por isso que a Bíblia diz, olhai, não diz orai, diz olhai, vigiai, e em terceiro lugar, orai. Porque o que adianta? Davi orava, Davi buscava, Davi santificava, Davi sacrificava, Davi louvava como ninguém, Davi tangia a harpa, mas no momento que Davi abaixou a guarda, o diabo vem com tudo. Pastor, você falou que o diabo não estava horas. A função principal dele é matar, roubar, destruir. É claro que ele teve participação, não estou isentando a culpa do diabo, mas a participação dele foi mínima, mas teve. Ou tu acha que quando você peca, o diabo também não está colaborando com isso? Claro que sim. É só uns 100 reais na empresa, pega aí. Aí você é atraído pela sua própria cobiça, opa, dá para eu pagar uma conta lá em casa, aí você leva o dinheiro para casa. Mas é só um beijinho, a tua esposa não está vendo não. Não, é só uma conversinha fiada no WhatsApp, ninguém está vendo. E dessa conversa as coisas vão se agigantando até você ficar num abismo profundo. Ele vem sorrateiramente. Se você baixar a guarda um momento, você toma uma rasteira. Não pode ser um tempo de guerra e uma plena pandemia. Temos que orar, temos que estudar a Bíblia, temos que buscar, temos que santificar. Estamos em guerra, igreja do Senhor. Estamos em guerra. Davi estava em guerra, o seu reinado estava em guerra, e ele no suquinho e na caminha ortobão e com seus pés para o alto, enquanto seus irmãos na guerra. Foi indiferente e por isso pagou um preço muito alto. Em tempo de guerra, ele estava com a guarda abaixada. Se ele tivesse guerreando com seus amigos, nada disso teria acontecido. Fica para mim, para você, esse alerta. A maioria dos desarranjos familiar vem principalmente para quem é cristão, vem com a entrada do pecado dentro do seio da família. Pastor, mas é um pecadinho, não é adultério não. Eu estou falando de adultério, vocês não entenderam, eu estou falando de pecado. O pecado vai minando a sua casa tem uma coluna muito forte, e cada pecado vai batendo sobre aquela coluna, até aquela coluna tombar. Aí quando tombar, já caiu sobre os filhos, sobre a esposa, aí é tarde demais. Só restou para Davi falar para o profeta: profeta, pequei. Deus falou: tudo bem, eu não vou te matar, perdoado está, mas eu não vou te isentar das consequências. Pastor, eu pequei, Deus me perdoou. Eu também já pequei. Ou você acha que eu nunca menti? Eu também já pequei. Deus me perdoou, mas você acha que não teve consequência? Todo pecado minúsculo que seja tem uma consequência. Pastor, onde uma mentira tem consequência? Aonde? Você vem de um monte, vem de uma reunião de oração cheio de Deus, cheio da unção, cheio da graça, aí você comete uma mentira. Essa mentira eu assemelheio a um prego que furou um vaso que estava cheio de azeite. Um furinho, o azeite vai embora. Mais um furinho, o azeite vai embora. Mais um engano, o azeite vai embora. É uma cobicinha, o azeite vai embora. É um mero acesso aqui na internet, ninguém está vendo, o azeite vai embora. Daqui a pouco você está oco, o diabo faz assim contigo e você morre. É isso que ele quer fazer conosco, igreja. Nos deixar vazio. Pode praticar pecado, está dando certo, vai embora. A via tem um limite de velocidade. Você ultrapassa aquele limite, você corre o risco de sofrer um acidente e ter consequências irreparáveis, terríveis. Mas está dando certo, eu estou 150 direto na Brasil e está show. Está show? Uma hora pode dar ruim. Uma hora pode dar ruim, esse carro pode capotar. Uma vaca pode entrar na frente do teu carro e você não ter tempo de frear o carro. A sua imprudência, negligência e imperícia resultou na sua própria morte. Então a mensagem de hoje, pastor, é para quê? É para o Senhor acusar alguém? Não, essa mensagem está vindo primeiro para mim. É para despertar todos
mas tem um arqui-inimigo chamado diabo, que quando meu amigo tropeça, ele faz festa no inferno. Como eu não quero ver ele tropeçando, eu vou falar: Miqueias, evangelista, na sua frente tem uma pedra, fica atento, cuidado, vigia. É isso que a mensagem de hoje está servindo. Ei, criança, Mateus, meu filhinho, vigia, meu filho. Sarinha, adolescente, numa fase muito vulnerável, vigia, minha filha. Eu sempre oriento a ela sobre como andar, como proceder, estar sempre vigilante. Ensino a ela o temor de Deus, ensino as consequências do pecado. Ei, adultos, vigiem. Ah, pastor, mas eu já sei, o senhor está me falando tudo que eu já sei. Então tá bom, vai nessa sua força. Depois diz que ninguém foi usado no altar para te despertar, para te orientar. Pastor, já estou meio caminho andado, já está quase consumando. Retroceda, volte, peça perdão. Como o evangelista falou, põe pano de saco, talvez assim haja esperança para você. Se veste de cinza, talvez assim haja esperança para sua família. Se volta, faça como Ezequias, põe o rosto sobre o altar e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer ver a desgraça de ninguém. Deus não quer ver o desarranjo familiar. Deus não quer ver a degradação. Quem quer ver tudo isso, evangelista, é o diabo. Foi difícil, irmãos, trazer essa palavra, mas houve uma confirmação para o nosso despertamento espiritual diante do Senhor. Aleluia! Aquele que está de pé, cuide. Cara, ninguém é tão forte que não possa ser vencido. Ninguém é tão forte que nunca possa ser vencido. Davi era muito forte. Davi tinha comunhão com Deus que você nunca teve, eu nunca tive. Mas, no entanto, por um momento que ele não vigiou, ele caiu. E as consequências foram terríveis. Deus o perdoou, sim ou não, igreja? Mas não isentou Davi das consequências. Davi não é como o pai, que o filho erra. Perdão, Deus não é como o pai. Deus é justo. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Eu vou punir o diácono Geraldo, mas não vou punir o pastor Edson, porque ele é meu queridinho. Com Deus não tem isso não. Com o papai tem. O filho errou, minha mãe me cobriu muito. Eu errava, meu pai chegava à noite e ela mentia para me proteger. Os pais fazem isso. 2 pesos e 2 medidas. Não são justos. Mas Deus não. Homem segundo o coração de Deus. Deus podia muito bem falar: não, Davi não. Davi eu escolhi a dedo. Ele não. Eu vou poupar Davi. Ele é segundo o meu coração. Ele é meu queridinho do céu. Eu vou poupá-lo. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. O que o homem semear, isso ele colherá. Meu Deus. Não fala pobre, rico, preto, branco, baixo, alto. Não fala. Fala: aquele que pecar, este vai ter que segurar a consequência dos seus pecados. E mais ainda para Davi, que era rei, a consequência foi mais pesada ainda. Porque além de rei, ele era tangedor de harpa, tinha comunhão tremenda com Deus. Por isso que o juízo foi maior. Você entende, evangelista? Que aqueles que conhecem, aqueles que presidem no altar, a consequência divina é maior? Porque os que presidem no altar ensina, aponta, direciona, é portador da palavra, conhece, instrui, dá aula. Então não pode errar. Davi tinha toda a palavra dentro dele. Ele não podia errar em hipótese alguma. Por isso que o profeta Natan disse: duro foi o teu pecado, eis que a espada não se apartará da tua casa. E foi um desarranjo até a morte de Davi. Na velhice, na iminência da morte, os 2 filhos estavam brigando para ver quem ia ficar no lugar do seu pai. Por isso que levou Salomão a matar Adonias, porque Adonias quis usurpar o trono, mas o trono era de Salomão. Então Davi está no leito e está ouvindo que os 2 filhos estão guerreando pelo trono, mas tudo isso porque teve uma profecia que não podia cair por
que se arrependa. Havia uma palavra diretiva de Deus, de juízo sobre a casa de Davi. Ele não ia ter refresco até o último respirar da sua vida. Ele ia ver a espada passando sobre o seu lar, sobre a sua casa, porque ele não temeu ao Senhor. E finalizo, pastor, então Deus não perdoa? Não estou falando que Deus não perdoa. Eu pequei, me arrependi, terá alguma consequência? Deus o sabe. Deus o sabe. Deus tem as suas medidas, seus pesos e o seu aplicado de justiça. Quantas vezes você mentiu e não está morto? Aprove a Deus, Atos capítulo 5, matar um casal porque mentiu ao Espírito Santo. Então eu não posso sondar Deus e falar qual é a consequência que Ele tem que aplicar em mim, qual a consequência que Ele tem que aplicar em você. Deus tem as suas aplicações. Deus tem aplicado a sua justiça com cada um de nós. Ele sonda e sabe aplicar de acordo com a sua justiça e equidade. A consequência de Davi, para mim, era morte. Para você, era morte. Mas Deus, aprove Deus perdoar, pastor. E quem somos nós para dizer o contrário? Então fica, igreja, para todos nós, esse despertamento que devemos melhorar muito a nossa conduta espiritual, viver o mais distante possível do nosso pecado, ou dos pecados que o mundo nos apresenta, mais distante possível, porque se passarmos pelo caminho do pecado, teremos a consequência dele. Fica esta palavra para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os anciãos, para quem preside no altar, para todos nós, essa mensagem de despertamento espiritual, para que a nossa família não viva um desarranjo, mas uma estabilidade. Amém, irmãos? Uma mensagem um tanto delicada, uma mensagem um tanto difícil de ministrar, mas foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Lembrando que não foi sobre o pecado de Davi propriamente dito, o homicídio e o adultério, mas foi no contexto genérico, geral, de não pecarmos diante da face de Deus, de não vivermos na praticidade do pecado. Não é fácil, é difícil, porque estamos na guerra constante. Paulo disse: quem me livrará do corpo desta perdição? Quando penso em fazer o bem, o mal já está em mim. O bem que quero fazer, se não faço, se o mal. Se faço o mal, já não sou eu que faço, se o pecado que está em mim. Quando penso em fazer o bem, encontro na minha carne uma lei que guerreia contra a lei do meu espírito, para eu não fazer o que quero. Mas quanto ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A natureza adâmica tenta nos levar para o pecado, mas existe uma natureza divina que nos faz inclinar para as coisas santas de Deus. Quem vamos ouvir? A voz que ecoa da carne, querendo nos levar para a morte, ou a voz do Espírito que ecoa dentro de nós, nos inclinando para a verdade, justiça e santidade? Sigamos, pois, o Espírito para que tenhamos vida. Fica com esta mensagem. Deus abençoe as nossas vidas. Deus nos livre, irmãos, de todo o pecado que tão de perto nos arrodeia. Beijo no coração. Deus nos abençoe em nome de Jesus.